Dia 17. Um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios, capítulo 2, versículo 19. A família de Deus é a Igreja de Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que estivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que você fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a Igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 5. As lojas oferecem descontos a membros, e os anunciantes usam os nomes destes membros para criar listas de mala direta. Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela expectativa de Paulo, ser membro da igreja significa ser órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e incomparável do corpo de Cristo. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 5. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico desta palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo,
mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Isso está em Romanos, capítulo 12. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você, desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. A igreja é indestruível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto de tua noiva. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: ame a sua família espiritual. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história. A palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que os membros pertencem à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz que cristão sem igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal. Como dá a entender a Bíblia quando diz: agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 19.
Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criam muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra, sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser bom cristão sem unir-se ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: "O amor de vocês um pelos outros proverá ao mundo que vocês são meus discípulos." Isso está em João, capítulo 13, versículo 35. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Você não é corpo de Cristo isolado. Precisa de todos para expressar essa condição. Juntos, não separados. Somos o corpo do Senhor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A família eclesiástica retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem como ela, ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entregamos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João, capítulo 3, versículo 16, desconhecem 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera para que você demonstre com os seus irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectadores passivos. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Isso está em Efésios, capítulo 4,
versículo 16. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns aos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas obrigações mútuas. Isso é ser membro. Do ponto de vista bíblico, estas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo desta forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhe ensina, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. O Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A comunidade local é o local planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, promete edificar a igreja dele. Você participará da missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é o privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, somos mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 10. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder.
Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Isso está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Deus sabe disso. Por esse motivo, Ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordens para nos envolver com a vida um dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desista dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa de destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seu rebanho. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 29. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem ser responsabilizar por isso diante de Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligado da vida do corpo, isolado da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósito, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para uma vida saudável. Espero que você também leia este livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja, especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com que viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um lugar só. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha.
Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores, que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem benefícios que a igreja proporciona sem participar das responsabilidades. São como os casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante afiliar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais. Não somente na teoria. Deus quer que você ame as pessoas reais, não as pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tem se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. Dia 17. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligada a todos os outros. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Pergunta para meditar. Nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus?